aqui, pegando o exemplo anterior, onde a gente podemos calcular a pressão exercida sobre a coluna de um líquido. O mesmo exemplo, onde nós temos uma pressão atuando em cima dessa coluna, nós, por definição, já sabemos que pressão é força sobre unidade de área. Então, sabemos o quê? Nós já sabemos que força é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, aonde tem força na definição, vamos trocar por massa e gravidade. Então, a nova equação fica da seguinte forma: massa vezes a gravidade sobre a área. Nós sabemos que massa, como se falamos numa coluna de líquido, né, ou de gás, nós podemos relacionar com a massa específica sobre o volume, ou a densidade. Precisamos conhecer a massa da coluna de líquido. Então, podemos relacionar com a densidade. A densidade específica seria massa sobre volume. Então, no caso, massa é igual à densidade específica do líquido vezes o volume. Então, a equação vai ficar da seguinte forma: e a pressão é igual à massa específica, volume, a gravidade sobre a área. Nós sabemos que volume é igual à área vezes a altura. Então, novamente, rearranjando, fica a equação densidade, área, altura e gravidade dividido por área. Como temos área em cima e área embaixo, podemos cortar. Então, a nova equação de pressão para a coluna de líquido é densidade, altura e gravidade. Aqui eu deixo um exercício para vocês. Né? Obtenha a mesma expressão a qual a gente obteve no slide anterior, agora para a base de uma coluna de líquido com comprimento L e faz um ângulo θ com a vertical. Voltando a falar sobre a temperatura. É a propriedade que indica o sentido do fluxo de energia através da parede rígida e termicamente condutora. O conceito de temperatura provém de observações que mostram ser possível uma alteração do estado físico de uma amostra, por exemplo, uma alteração de volume quando dois corpos estão em contato com o outro. Por exemplo, quando se mergulha um bastão de metal em água. Mais adiante veremos que a mudança pode ser interpretada como um resultado do fluxo de energia na forma de calor de um corpo para o outro. Então vemos o quê? Que a temperatura ela indica o sentido do fluxo de energia. Então, se temos um corpo quente e um corpo menos quente ou frio, a mudança de temperatura ou fluxo de calor vai desse corpo quente até o corpo frio, se eles estiverem em contato. Aqui nesses dois exemplos, né, nós podemos ver bem claro essa mudança, na qual a gente pode ver o corpo quente e as moléculas desse corpo bem mais agitadas, faz com que aumente a velocidade dessas moléculas e, consequentemente, aumente o choque entre as paredes e entre elas mesmas. Vamos ver mais adiante como mensurar essas energias que ocorrem no interior desses recipientes mais quentes. E, consequentemente, nós vemos o quê? Que as moléculas mais frias estão menos excitadas. Então, elas se movem mais lentamente, né? E não tem tanta interação entre elas e entre a parede. Mas, com o decorrer do tempo de contato, esse fluxo de calor faz com que todas as moléculas do recipiente tenham a mesma energia, já que no segundo exemplo nós podemos ver em termos comparativos, né? Podemos colocar aqui como termômetro,
né? Então temos um corpo bastante quente e um corpo bastante frio. Quando postos em contato, eles chegam a um equilíbrio térmico, os dois. Essa transferência de temperatura, essa transferência de calor nas extremidades ou fronteiras, né, podem ser chamadas de duas formas: diatérmicas, quando eu tenho transferência de calor entre um corpo e outro, e diabática, quando essa transferência não é favorecida. Então podemos ver o que? Nesse seguinte exemplo, nós temos o que? Paredes diatérmicas, na qual a temperatura dos corpos estão em equilíbrio. Aí, professor, você pode me perguntar o seguinte: o corpo A está em equilíbrio com o corpo C? Aqui nessa foto térmica, nós podemos ver que sim. Então, olha que interessante. Mesmo sem estar em contato direto o corpo A com o corpo C, eles estão em equilíbrio térmico por estarem em contato. A está em contato com B e B está em contato com C. Então, todos os três corpos estão num estado de equilíbrio térmico. Essa capacidade, né, associativa de equilíbrio é o que dá origem à lei zero da termodinâmica. Se um corpo A está em equilíbrio com o corpo B e o corpo B está em equilíbrio com o corpo C, logo, o corpo C está em equilíbrio com o corpo A. Entenderam? Aqui vamos falar sobre volume e quantidade de matéria. Nós temos o quê? Que o volume é uma quantidade de espaço ocupado, ou que pode ser ocupado por um corpo. O gás, ele ocupa o volume total de qualquer recipiente. Então, se nós colocarmos ou contivermos uma certa quantidade de gás neste recipiente, né, ele vai tomar a forma ou volume de todo este recipiente. Se nós conseguirmos trocá-lo para um recipiente maior, não importa. O gás tomará todo o volume do novo recipiente. Já a quantidade de matéria, nós temos o quê? É uma representação da quantidade de partículas existentes em um sistema. Nós acabamos de falar de volume, né? Nós temos que dizer o quê? Que volume ele é relacionado à quantidade de matéria. Porque quanto maior a matéria, nós esperamos o quê? Que tenhamos maior volume. Então, a unidade de quantidade de matéria, vocês bem sabem que é um mol. Né? E a quantidade de matéria existente em um sistema que tem tantas partículas elementares quanto os átomos contidos em 12 gramas de carbono 12. Então, o número de mol é 6,02 vezes 10 a 23 átomos, também conhecido como número de Avogadro. Então, vamos começar a ver as leis que compõem o estado de um gás ideal. O primeiro a estudar foi Boyle. Né? E ele estudou, para iniciarmos os nossos estudos, temos que saber sobre os três tipos de transformações que podem ocorrer. Transformações isotérmicas, a qual a temperatura de um sistema permanece constante. Isobárica, a qual a pressão é mantida constante. E isovolumétrica, isocórica ou isométrica, a qual o volume permanece constante. Falaremos um pouco sobre Boyle, né? Na qual Robert Boyle nasceu no ano de 1627, né? Num castelo na Irlanda, onde ele era um filho de um conde irlandês, né? E seu principal objetivo de estudo foram os gases, na qual ele realmente estudou com afinco, e em sua obra mais famosa, é esta, né? Que foi O Químico Cético, ele lançou as suas leis sobre os gases, na qual ele dizia o quê? Que a pressão exercida por um gás é inversamente proporcional ao seu volume e há uma temperatura constante.
Podemos ver aqui no exemplo a figura de um aparelho composto por uma bomba pneumática acoplada a um vidro e um manômetro para realizar transformações isotérmicas, para demonstrar a lei de Boyle. Ao acionarmos a bomba, sua pressão se transmite à coluna de óleo no tubo de vidro, ao qual, por sua vez, alcança maior altura. Consequentemente, o volume ocupado pelo gás diminui, fazendo com que o manômetro utilizado possa medir a quantidade de pressão aplicada a esse experimento. Então, como ele disse que a pressão é um inverso do volume, podemos logo deduzir que pressão vezes o volume ela é igual a uma constante. Então, considerando os estados iniciais de um sistema, e aí quem for mais esperto já vai saber do que eu estou falando, onde temos o ponto inicial no ponto A, a qual podemos ver um êmbolo com peso. Então, nós temos esse gás com esse volume 1 e uma pressão 1, e ocorrendo uma transformação isotérmica, a temperatura constante, vemos o que? Um abaixamento desse volume, indo a um volume V2, consequentemente alcançando uma pressão P2 maior do que a da pressão inicial P1. Então, para um gás ideal, nós temos a seguinte, e uma transformação isotérmica, nós temos a seguinte relação. A pressão inicial vezes o volume inicial, ele tem que ser igual à pressão final vezes o volume final. Aqui é só mais um exemplo para exemplificar a lei de Boyle. Aqui podemos ver esse abaixamento por conta do peso que nós temos aqui. Aí abaixa o êmbolo e faz com que a pressão aumente. Consequentemente, eu tenho uma diminuição do volume. Mantendo a temperatura constante, diminua o peso sobre o êmbolo, faz com que o gás force esse êmbolo para cima, assim aumentando o volume e, consequentemente, diminuindo a pressão. Um exemplo aqui é o gás ideal estar submetido a uma pressão de 1,5 atm, mantendo-se a temperatura constante. Qual o valor da pressão que deverá ficar submetido para que seu volume dobre? Então, vou deixar para vocês resolverem essa equação, esse exemplozinho, e nós falaremos na próxima aula sobre as leis e sobre a definição geral da equação de um gás ideal. Então, nos vemos na próxima aula.